Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda aula de Teorias da Comunicação do módulo 3. Continuaremos com os nossos estudos a partir da unidade 3, que trata sobre a história da comunicação. Agora, o objetivo é situá-los no contexto histórico da comunicação, isso é, nos efeitos do desenvolvimento tecnológico da educação e no devir humano. Podemos começar, de acordo com a história humana, refletindo como os homens, não tendo tecnologias de locomoção, só podiam conhecer aquele pedaço da terra em que viviam. Assim, não tendo tecnologias para telecomunicação, só podiam se comunicar com pessoas do grupo em que viviam. Porém, com o tempo, o homem precisou de novos recursos para viver, surgiram novos desafios e desenvolveu novas habilidades técnicas, ganhando agilidade para conhecer outros lugares. Assim, também foi criando novas tecnologias para conhecer e transmitir conhecimentos, além de novas formas de se comunicar. O mundo se torna, então, cada vez maior. No início dos tempos, a comunicação que ocorria entre os homens era realizada através de signos sonoros como grunhidos e gritos, além dos signos corporais como os gestos. No mesmo grupo, a comunicação era cara a cara e o suporte era o próprio corpo. A memória era quase inexistente e homens e mulheres não sabiam falar. Eram culturas menos complexas e a comunicação humana, pode-se dizer, era instintiva, como que acontece entre os animais. Foram milhares de anos para que a humanidade começasse a utilizar a fala. Não se sabe ao certo como surgiu a fala, não há registros disso, os historiadores, pesquisadores não precisam o momento exato do surgimento da fala, mas supõe-se que possa ter sido a partir da imitação dos ruídos da natureza e da interação entre as pessoas. Os sons foram se transformando em signos e organizados até construírem um código, uma linguagem. A fala é uma linguagem oral e o homem, com o tempo, desenvolveu diversas outras linguagens para poder se comunicar de diversas formas e mesmo a diversas distâncias e tempos, além de facilitar o uso da memória. Os desenhos foram as primeiras manifestações de comunicação e de memória que permaneciam através dos tempos. Para a repercussão sonora, foram inventados instrumentos como o tambor. É interessante pensarmos que antes da escrita, o homem falou, desenhou, pintou, cantou, dançou, batucou, fez fumaça para se comunicar. Desenvolveu a memória e o intelecto junto com os signos. A escrita se tornava, então, necessária, até porque o homem já mudava seus costumes, não era mais nômade, fixava-se em um território e precisava de um código para se comunicar e registrar suas informações, conhecimentos, além de controlar suas conquistas. A escrita é fundamentalmente uma maneira nova de desenhar. É uma recodificação do desenho. Primeiramente, a humanidade construiu sua escrita a partir de desenhos, signos que chamamos de pictogramas. Usavam a linguagem pictográfica e depois criaram a linguagem ideográfica. Baseada em ideias, os signos são os ideogramas. Chegaram à escrita fonográfica, que representa os sons e não possuíam tantos signos para se escrever como nas outras. Havia cada vez mais a necessidade de se escrever e ler mais rápido. Assim,
os gregos chegaram, depois de milhares de anos, à escrita alfabética que usamos até hoje. Essa linguagem simplifica a fonográfica. A linguagem escrita ampliou a memória humana ao possibilitar que informações ficassem registradas e arquivadas para a posteridade. Então, podemos pensar, se não houvesse escrita, nós não teríamos a memória anterior. Nós seríamos um povo que a cada dia teria a novidade do dia. Assim, a escrita possibilitou os arquivamentos, assim como possibilitou que chegassem a outras pessoas transportadas de um lugar para outro. A linguagem oral, a fala, foi e continua sendo o modo de se comunicar mais presente na vida humana. Vamos pensar um pouco. Qual que é melhor? Falar ou escrever? Se eu peço a você para dizer, por exemplo, sobre como foi seu dia, tranquilamente, você vai me dizer que meu dia foi bom, ruim, eu tropecei, eu ri muito, eu comi uma comida muito boa. Mas vamos retomar. E se eu peço para você que você escreva sobre o seu dia? Aí você vai me dizer, ah, professora, estou com preguiça. Ah, nem me lembro mais. Isso confirma a ideia de que falamos com muito mais facilidade do que escrevemos. Contudo, depois da invenção da tipografia por Gutenberg na Alemanha no século XV da era cristã, a escrita pôde ser disseminada e passou a valer como linguagem da sociedade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, do ponto de vista do reconhecimento social, institucional, a escrita vale mais do que a fala. Com isso, outras mídias puderam ser inventadas, como os periódicos, que são os jornais de circulação diária ou semanal, e revistas. A tipografia surgiu como uma necessidade e, a partir dela, a invenção da imprensa. Isso é um modo de produzir e fazer circular informações por meio da escrita impressa. Olha a importância disso. As informações que ficavam nas salas de algumas casas das classes mais elitizadas puderam, aos poucos, então, assumir uma popularização e todos terem acesso ao escrito. Além disso, possibilitou o aumento na produção de documentos escritos, como livros e periódicos. Isso foi fundamental na criação e ampliação de bibliotecas. Colaborou com a invenção da imprensa profissional e comercial. Também houve a invenção de outros meios de comunicação, como os cartazes, anúncios oficiais, panfletos, além de possibilitar a alfabetização e o acesso a informações e entretenimento literário que até então não havia. Como a publicação de romances nos jornais, por exemplo, tinha épocas em que as famílias se reuniam em volta do livro para que os adultos ou os letrados, os alfabetizados, lessem para quem não era alfabetizado, possibilitando aquela reunião familiar. A pesquisa sobre energia foi o primeiro investimento na busca por novas tecnologias e possibilitou o desenvolvimento de tecnologias e a produção de equipamentos como a televisão, o rádio, as impressoras rotativas, as máquinas fotográficas, câmeras de vídeos e outros, importantíssimos na comunicação social. Os 2 últimos séculos foram períodos de grandes descobertas e invenções. A principal foi a eletricidade, mais relacionada à comunicação foram várias importantes, como o telégrafo, o telefone, a fotografia, o rádio, a televisão, tudo relacionado com o registro e expressão da realidade por meio de linguagens diversas.
Com esses equipamentos, o papel deixou de ser o suporte privilegiado para fixar e transportar informações de um lugar para o outro com segurança. E a escrita perdeu seu peso comunicativo, pois com os aparelhos de telecomunicação, as informações passaram a circular muito mais rapidamente, permitindo também a circulação de sons e imagens audiovisual. As imagens de lugares remotos chegam a nossas casas em segundos, e essas imagens podem ser gravadas e armazenadas em suportes magnéticos e digitais. Vamos lembrar, por exemplo, do ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. A população mundial, quase que imediatamente, tomou conhecimento desse fato que aconteceu a milhares de quilômetros da onde a gente estava. Então, essas mídias rápidas, com essas tecnologias, possibilitam uma circulação rápida, eficiente entre os povos. Com a linguagem e as tecnologias audiovisuais, a comunicação fica muito mais presente, intensa e dinâmica na sociedade, o que pode significar, ao mesmo tempo, democratização e descentralização de um lado, e do outro, a massificação e controle da informação. Além de, quando usados artisticamente, significar a possibilidade de enxergar e ouvir coisas que com os olhos e ouvidos biológicos não conseguiríamos. As mídias de massa transmitem todo tipo de informação de interesse público, inclusive anúncios comerciais, de interesse privado para o público. Alguém precisa comprar e alguém quer vender. Empresas especializadas produzem e fazem circular essas informações. A produção de informações tem custos e, de alguma maneira, estes custos têm de ser cobertos. Então, as empresas de comunicação, jornalísticas, televisivas, radiofônicas, etc., precisam financiar o que produzem, informações. Elas comercializam as informações e os programas que a produzem. As empresas de comunicação vendem espaços comerciais em seus programas, noticiários, entretenimentos e diversão, como telenovelas, filmes, programas de auditório, desenhos animados, programas musicais, jogos de futebol, apresentações musicais e etc. Devemos, então, ficar atentos. As mídias invadiram todos os espaços sociais, até mesmo a nossa casa e a escola, mostrando tudo a todos. Isso tem efeitos e influências no pensamento, no conhecimento e no comportamento das pessoas. Milhares de anos foram precisos até chegarmos à escrita impressa. E em cerca de 200 anos, um verdadeiro boom de tecnologia baseado em eletricidade permitiu a comunicação à distância e instantânea, fazendo do planeta um único mundo. Somos uma sociedade globalizada por necessidade econômica e política. O mundo, a economia, a política, o conhecimento e a cultura estão entrelaçados no fluxo permanente de informação mundial, sediado em redes de computadores, redes sociais. Surgem as tecnologias da informação. Exemplo é o computador, ligado em redes que tem uma enorme capacidade de armazenar e fazer circular informações. Assim, de um computador, é possível acessar outros que guardam informações de que alguém precisa. Além da interatividade, você pode intervir nesse processo. O computador tem sido responsável pela desterritorialização e desmaterialização do mundo. Como que isso acontece? Vamos supor que você está aí na sua casa ouvindo uma música. Graças às redes, a www, nós podemos
o adolescente daqui, o estudante daqui, o idoso, o jovem, pode ter os mesmos hábitos que outro, do outro lado do mundo, por exemplo, na China. Então, essa desterritorialização é que agora nós não estamos mais cercados por um estado, por um município, por um país. Nós estamos agora globalizados numa desmaterialização do mundo. O que é isso? Estamos todos conectados em tudo, em todo o tempo. Então, nós temos agora uma flexibilização de espaços e de tempos. Quando você fica sabendo de um tsunami do outro lado do mundo, no momento em que ele está acontecendo, há aí uma desterritorialização. Então, no computador, você encontra bibliotecas, universidades, escolas, campos de futebol, planetas e muitas outras coisas, possibilitando o acesso fácil e rápido às informações. Na unidade 4, vamos estudar como a mídia, sistema de comunicação social, se coloca em nossas vidas e nas relações que temos com outras pessoas. Nosso objetivo nesta unidade é refletir sobre o sentido e o valor da mídia na construção, conservação e transformação das relações sociais e na construção, conservação e transformação de crenças, sentimentos e comportamentos dos indivíduos. Podemos observar que a padronização de comportamentos a partir da mídia pode ser interpretada com base no circuito clássico da comunicação. A mídia emite uma mensagem que a população recebe e às quais reage mesmo sem ter interpretado. Os indivíduos assumem os papéis sociais que lhes são atribuídos nas mensagens veiculadas pela mídia: consumidor, contribuinte, espectador, etc. Com isso, identidades são criadas e, pelo estímulo e reforço da mídia, são conservadas. Assim, a mídia se tornou imprescindível para a sociedade. Caso ela deixe de funcionar ou não consiga cumprir bem suas funções, a sociedade entra em crise e corre o risco de morrer. Mas sempre os conhecimentos baseados na perspectiva funcionalista e comportamentalista, pesquisa de opinião, de comportamento e de efeitos, estarão sendo construídos para que a eficiência e a eficácia da mídia e das instituições sejam conservadas e o equilíbrio social seja mantido. Dentre as diversas análises feitas para compreender como o poder e o controle se colocam e são exercidos nas relações sociais, os teóricos críticos analisam a mídia, a comunicação de massa, entre outras instituições. Os teóricos críticos reconhecem que a mídia cumpre funções positivas na sociedade, como, por exemplo, informar e transmitir a herança cultural. Porém, entendem que a principal função da mídia é negativa. A mídia cumpre uma função ideológica ao disseminar na sociedade uma visão fetichizada, mítica e ilusória da realidade social. Perceberam que ela funciona com a mesma dinâmica industrial, transformando matéria-prima em bens de consumo e mercadoria. A mídia está ligada à indústria cultural, que transforma conhecimentos, valores e gosto em mercadoria. Ela faz ponte entre todos os segmentos sociais, criando e vendendo a necessidade de consumo por meio da massificação de valores, crenças, ideias, gostos e tudo que constitui a cultura de massa. Por exemplo, quando você vê uma grande liquidação, você pode não estar precisando daquele objeto, mas você o consome, porque a mídia modifica o seu comportamento te dizendo: está barato, é bom, é bonito, a atriz tal usa. Você acaba que, por um impulso consumista, adquire
aquele produto. Daí, essa postura dos teóricos em dizer que a mídia tem um ponto forte que é negativo, que muitas vezes sobrepõe a seu ponto positivo, que é informar. Então, a mídia, sim, é ao mesmo tempo positiva e negativa para uma sociedade emancipada. A mídia como indústria cultural, então, além de produzir informações, produz entretenimento, lazer, divertimento, encantamento. Essa produção é que adormece as pessoas que estão mais interessadas em se entreter e se divertir do que em pensar e prestar atenção naquilo que estão experimentando. O que é grave nisso? O pior de tudo isso é que quaisquer outras funções que a mídia e seus produtos pudessem ter para a emancipação social, como educar, informar, esclarecer, criar, ensinar e outras, acabam sendo anuladas pela transformação dos produtos em mercadorias a serem consumidas nos momentos de lazer e divertimento. Vamos refletir juntos. Se a mídia é a única fonte de informação sobre a realidade a que as pessoas têm acesso, a realidade social é construída pela significação, por meio da linguagem, e a mídia é a única fonte pela qual as pessoas têm acesso a ela, a realidade. E com as informações e significações da mídia que as pessoas construirão imagens, comportamentos e expectativas de comportamento sobre si mesmas e sobre os outros. Olha a gravidade disso. A mídia criando uma realidade social. Nesse sentido, a realidade criada pela mídia afeta, portanto, a interpretação, a significação que as pessoas fazem das relações sociais, num mundo que se tornou imenso e único, como a gente já disse, desterritorializado. Para todas as culturas, as pessoas dependem da mídia para obter informações, significar e interpretar a realidade. Às vezes a pessoa tem apenas uma experiência de vida social a partir das informações da mídia, selecionadas pela mídia. Olha o perigo que nós estamos correndo quando sentamos pacificamente, ingenuamente, na frente de uma TV para assistir uma produção midiática. Precisamos cada vez mais de informações da mídia, mas também devemos nos comportar criticamente, questioná-la, ter uma postura mais autônoma sobre aquela realidade proposta. Todos nós sabemos que o computador conectado em rede possibilita uma interação das pessoas em um ambiente virtual. Esse contato via redes virtuais afeta as linguagens, o modo de falar, de escrever, de ouvir e ler. Parece que pode ter efeitos no modo de pensar. É um aspecto. O outro aspecto é que os papéis sociais nas redes são flexíveis, versáteis e reversíveis. Podemos estar uma hora no papel de leitor, outra no papel de escritor, outra no de ouvinte, outra no de falante. As redes descentralizaram o poder e horizontalizam as hierarquias. Todos têm direito, de fato, a criar e alterar tudo que os outros criam e propõem. Mas atenção! Ao usar esse direito, cada um é corresponsável pelo produto coletivo. Podemos ter uma produção coletiva, colaborativa. Antes podíamos apenas ler, agora muitas vezes podemos mudar o que está lendo. Numa comunicação em redes, supõe-se uma participação igualitária no fluxo de informações, mas, sobretudo, supõe-se que as informações, opiniões, valores, críticas, etc., circulam entre grupos por meio de indivíduos que pertençam a mais de um grupo.
Essas informações são levadas de um lado para o outro e por meio de indivíduos que conectam grupos mesmo sem participação neles, como é o caso do padre, do professor, que não pertencem aos grupos sociais para os quais pregam na missa ou ensinam nas escolas em que trabalham. Então, pessoal, vamos resumir tudo o que estudamos na disciplina Teorias da Comunicação. Nessa disciplina, discutimos conhecimentos e atividades que contribuirão para a formação de um profissional capaz de criar, de saber usar e dispor para o uso da comunidade escolar os recursos e espaços de comunicação e de informação. TV, aparelho de som, projetor, sala de aula, biblioteca, videoteca, sala de vídeo e TV, anfiteatro, auditório, laboratórios, ginásio, computadores, entre outros. Nós vamos explorar tudo o que é possível dentro da sala de aula e dentro da escola. Um profissional que pense o tempo todo no sentido e no valor educativo das linguagens, suportes, tecnologias, espaços de comunicação. Enfim, um profissional de multimeios, para que possa efetivamente contribuir nas práticas escolares, junto com professores, alunos, para a construção das mais interessantes situações educativas. Você vai se aproximar de aspectos teóricos da comunicação que o ajudarão a assumir uma atitude crítica frente às mensagens e informações que os diversos meios de comunicação produzem e fazem circular fora e dentro da escola. Estão lembrados daquela atitude crítica frente às informações? Os estudos sobre comunicação nesse sentido deverão ajudá-lo a compreender e a refletir criticamente sobre algumas questões importantes, como acontece a comunicação, qual é o lugar da linguagem na comunicação, qual o papel dos meios ou das mídias de comunicação, que ligações existem entre comunicação e relação social, que efeitos educativos as tecnologias da informação e comunicação produzem e podem produzir fora e dentro da escola. A que condições e efeitos é preciso ficar atento no uso das tecnologias de informação e comunicação na escola? Estão lembrados da nossa aula sobre os efeitos positivos das TICs e o negativo? Quanto às possibilidades de uso das tecnologias da comunicação e da informação na escola, a fim de intensificar e qualificar a educação escolar, você poderá experimentar e refletir mais detidamente nos outros cadernos que constituem o currículo da formação específica do técnico em multimeios didáticos. Isso quer dizer que aqui você vai investigar, pensar e aprender sobre o sentido e o funcionamento da educação. Vai ver em linhas gerais como as mensagens e informações são produzidas, transmitidas e significadas. Estão lembrados da teoria semiótica que nós estudamos aqui. Vai refletir sobre o valor das linguagens e das tecnologias de comunicação para as sociedades atuais e para a educação em particular, seja a educação escolar ou não escolar. Essa reflexão, esse estudo é muito importante porque a comunicação é um elemento fundamental para a vida social. Estão lembrados do que a gente conversou? Sobre o homem se faz homem quando tem comunicação e relações sociais. A vida social tem sido um dos elementos mais influentes nas constituições das sociedades contemporâneas. O devir humano, sociocultural, sempre esteve relacionado com a comunicação. Entretanto, a partir da invenção das tecnologias microeletrônicas e da informática, a partir das tecnologias digitais, essa relação se tornou extremamente intensa e fluida.
Do ponto de vista tecnológico, não há mais distâncias nem tempos que dificultem a transmissão de informações entre homens e mulheres. Isso porque a transmissão de informações já não acontece mais apenas entre pessoas, é mediada por múltiplos meios que envolvem máquinas, equipamentos, eletricidade, sinal de luz, ondas sonoras, entre outros elementos, que agora também constituem e são imprescindíveis nesse processo. Ou seja, no movimento do devir humano foram construídos processos de comunicação que produzem e transmitem informações e opiniões sobre pessoas, instituições, produtos, acontecimentos, conhecimentos do mundo inteiro para o mundo inteiro. Tudo é transformado em mensagem, em informação, de tal maneira que qualquer pessoa possa saber o que está acontecendo agora em qualquer canto do mundo. A televisão, por exemplo, é um dos meios que constituem esses processos. Imaginem quantas informações chegam até você e a milhões de pessoas pela TV. Se não fosse pela televisão, você não saberia algumas coisas boas e ruins, mas por causa dela, ao mesmo tempo, você não sabe e não pensa sobre muitas coisas, porque a TV produz a informação de tal maneira que, sentado na frente da televisão, você assiste a um filme ou a uma notícia sobre guerra como se não houvesse diferença entre uma coisa ou outra. Ao estudar a comunicação, você poderá ajudar a escola a se relacionar de diferentes maneiras com as TICs, por dentro e por fora dela. Se conseguir isso, será uma bela contribuição para a educação escolar e para a recepção crítica das mensagens e informações que chegam de fora da escola pelos meios da comunicação social. Você deve estar se perguntando por que recepção crítica? De fato, essa é uma pergunta que não dá para deixar de fazer. Acontece que procuraremos pensar que a recepção crítica de informações faz parte do próprio processo de comunicação, tal como você viu no estudo do caderno. Comunicar é uma relação de interlocução, de interação, de diálogo, de conversa, de negociação, enfim, de crítica e não apenas de transmissão de informações. Sendo a comunicação uma relação crítica, você pode se perguntar também sobre o seguinte: afinal, que diferença faz para a escola ter ou não ter, usar ou não usar as TICs nas atividades educativas? Refletir sobre isso é o primeiro passo no caminho da criação de condições para que na escola seja possível educar na comunicação, com a comunicação, pela comunicação e contra a comunicação. Tarefa fundamental da escola nos dias de hoje, pois não se pode abrir mão e nem ignorar a participação dos múltiplos meios de comunicação na produção e circulação de informações e conhecimentos que atravessam os espaços e sujeitos dentro e fora do ambiente escolar. A comunicação está na escola, a escola está na comunicação. E você que já assimilou o espírito crítico do educador, do cidadão e do gestor de espaços escolares, tenho certeza que saberá entender e ajudar a escola nessa tarefa. Um beijo a todos e todos muito críticos frente a todas as ofertas que a TV, que as mídias, que as redes sociais nos oferecem hoje.